Você já se pegou tentando curar algo dentro de si que parece não ter fim? Algum trauma, ferida ou lembrança que continua voltando, por mais que você medite, escreva, converse, chore, reflita? Pois é, a verdade é mais simples e mais libertadora do que parece. Você não precisa curar os seus traumas. Você precisa parar de se identificar com eles. Isso pode soar radical à primeira vista, especialmente em uma cultura que nos ensina que só seremos livres quando curarmos tudo dentro de nós. Mas reflita, quanto mais você trabalha os seus traumas, mais você os reafirma como parte da sua identidade. E quanto mais você os reafirma, mais você os perpetua no agora. Neville Goddard dizia: "Você não atrai aquilo que quer, você atrai aquilo que é." E se você continua se vendo como alguém ferido, quebrado ou em processo de cura, o que a sua realidade vai refletir? Mais situações que reforcem essa identidade. Porque, como dizia Neville, a realidade externa nada mais é do que um espelho do estado de consciência que você ocupa internamente. E estados geram circunstâncias, sempre. Bashar, por outro lado, reforça a ideia de que toda mudança acontece no presente. Ele explica que não é o passado que cria o presente, é o presente que dá significado ao passado. Ou seja, o que te mantém preso à dor não é o que aconteceu com você, mas a frequência com que você continua escolhendo reviver aquilo emocional, mental e energeticamente. Você não é o trauma. Você é a consciência que observa o trauma. Você não é a criança ferida. Você é o ser eterno que testemunha a história da criança e, se desejar, pode reescrevê-la agora. Você não é a dor. Você é a presença que pode escolher sair desse campo de identificação e assumir outra versão de si mesmo. A maior prisão não é o trauma em si, mas o apego à ideia de que você precisa se curar primeiro para ser feliz. Essa é a armadilha do ego espiritual. A crença de que existe um depois, um dia, um momento ideal, em que finalmente, quando tudo estiver resolvido, você poderá viver plenamente. Mas esse momento nunca chega, porque ele já está aqui. A cura real, profunda, duradoura, não vem de um processo intelectual ou emocional sem fim. Ela vem de uma decisão vibracional. A decisão de parar de viver no script do personagem ferido e encarnar agora a versão que já vive em paz. Essa versão não é uma idealização. Ela já existe. Ela está disponível neste exato instante, porque tudo já existe agora. Bashar afirma com frequência: tudo já existe. Você não cria a realidade, você apenas sintoniza com ela. E sintonizar com a realidade de alguém curado não significa que você precisa resolver tudo antes. Significa que você assume agora o estado de alguém que já se sente livre. Você não precisa se arrastar por anos de dor para poder sorrir de verdade. Você só precisa permitir-se mudar de estação. Pense em si mesmo como um rádio. Se você está sintonizado na frequência 88.0, você só ouve o que está tocando nessa estação. Mesmo que a música da paz esteja tocando na 101.0, você não pode ouvi-la até que mude a frequência. A identificação com o trauma é a frequência 88.0. A vibração da liberdade já está na 101.0. A pergunta é: você está disposto a mudar de estação, mesmo que sua mente diga que você não merece ainda? Está pronto para abandonar o personagem que se acostumou com o sofrimento e dar voz à versão sua que sabe, no fundo, que está aqui para viver algo muito maior? Neville diria que essa mudança acontece através da imaginação sustentada. Você imagina com sentimento como se já fosse a versão transformada. Não importa se você sente que está fingindo. Como Neville sempre dizia, finja até que se torne verdadeiro, pois na realidade você não está fingindo, você está ensaiando a sua nova identidade.
E quanto mais você assume essa nova identidade, mesmo que o velho eu continue tentando gritar, mais você começa a experimentar sincronicidades, situações, pessoas e inspirações que vibram na nova frequência. Agora, veja com clareza. A dor não desaparece porque você a resolve. A dor desaparece quando você para de alimentar a ideia de que ela te define. O trauma se dissolve não porque você o cura com técnicas e processos infinitos, mas porque você não é mais um receptor da sua frequência. Você muda de estado e o trauma deixa de encontrar terreno fértil para existir. Você muda de percepção e o passado perde o poder de te ferir. E aqui está o ponto crucial. O passado não existe. Ele é apenas uma memória no presente. O que existe de fato é o agora, o campo eterno de criação. Tanto Neville quanto Bashar concordam em suas linguagens diferentes que o tempo é uma ilusão da mente tridimensional. Tudo acontece simultaneamente em diferentes níveis de consciência. Não há um passado fixo ou futuro definido. Há apenas o estado que você escolhe ocupar agora. Quando você acessa essa percepção, você para de se mover pela linha do tempo e começa a se mover pela linha da frequência. E isso muda tudo. Você pode seguir gastando energia tentando resolver o que aconteceu com você. Ou pode reconhecer agora que o seu poder está em parar de reviver esse evento como se ele ainda tivesse controle sobre a sua identidade. Você pode continuar sendo o personagem da dor, ou pode vestir a roupa da nova versão, aquela que já está sorrindo, não porque esqueceu do que viveu, mas porque lembrou de quem realmente é. Como disse Bashar, não é o que aconteceu com você que importa, é o que você está escolhendo ser agora, em relação ao que aconteceu. Você pode escolher se lembrar do trauma como uma prova de que é vítima, ou pode escolher vê-lo como uma ponte que te levou até aqui. Aqui, onde você tem o poder de mudar tudo. Aqui, onde o trauma não é mais a prisão, mas a testemunha do quanto você já evoluiu. A liberdade começa quando você olha para dentro e diz: isso não é mais quem eu sou. Não importa se ainda dói. Não importa se ainda treme. Você não precisa esperar a dor passar para se libertar. Você se liberta primeiro. A dor some depois. Porque quando você para de se identificar com o personagem ferido, quando você se recusa a continuar representando essa versão de si mesmo, o trauma não tem mais palco, não tem mais luz, não tem mais plateia. E o que não tem palco, não tem poder. A decisão está em suas mãos. Você vai continuar tentando curar quem você não é, ou vai simplesmente assumir a sua verdadeira identidade agora?